Olhei para ela e perguntei: o que houve com esse bebê? Ela olhou para mim e disse: não começa você também comigo, tá? Bem-vindo a De Volta. Sou Cassie e este é Um Mundo Cruel. A história que eu tenho para você hoje é sobre uma garotinha que tinha acabado de voltar para a casa da mãe, depois de passar alguns meses longe com a avó. Poucos dias após voltar para casa, ela morreu. Esta é a história de Macy Diddy. Macy Grace Diddy nasceu em 14 de dezembro de 2012 na Carolina do Norte, filha de Kevin e Jeannie Diddy. Ela adorava cantar no carro, estourar bolhas de sabão e dormir na casa da avó, principalmente quando faziam panquecas juntas de manhã. Macy era uma garotinha doce, muito carinhosa e divertida. Seu apelido era Mixie Trixie e ela também adorava tudo relacionado ao filme Frozen. Jeannie Diddy, mãe de Macy, entrou no exército após o ensino médio e serviu como soldado na 525ª Brigada de Inteligência Militar em Fort Bragg, Carolina do Norte. Ela estava lotada lá desde 2013 e também participava de competições de fisiculturismo na região antes de entrar para o exército. Jeannie cresceu na região de Pottsville e teve uma infância muito instável. Jeannie foi casada com Kevin Diddy, pai de Macy e sargento na 108ª Brigada de Artilharia de Defesa Aérea. A família morava junta nos apartamentos Stone Ridge, em Spring Lake, Carolina do Norte. Em janeiro de 2015, o pai de Macy, Kevin, foi enviado para os Emirados Árabes Unidos pela segunda vez. E pouco antes de ele partir, ele e Jeannie decidiram que iriam terminar o casamento. Mesmo após a separação, Kevin continuava amando a esposa e a filha Macy, mantendo contato com ela pelo Skype enquanto estava no exterior. Não demorou muito depois que Jeannie e Kevin se separaram para que ela começasse a sair com um novo homem. Esse namorado dela também era do exército e seu nome era Zachary Earl Kiefer. Zachary serviu 12 anos no exército como paramédico. Ele era dono da Extreme Fitness Incorporated e atuava como personal trainer, treinando competidores para concursos de biquíni e fisiculturismo. Em 2 de dezembro de 2015 à tarde, Jeannie ligou para Zachary pedindo que fosse ao seu apartamento. Ela contou que Macy tinha dificuldade para respirar, vomitava e estava semiconsciente. Por saber que Zachary era paramédico, ligou para ele pedindo ajuda. Ao chegar, Zachary iniciou a reanimação cardiopulmonar em Macy e pediu para Jeannie ligar para o 911, pois ela ainda não havia feito isso. Assim que os socorristas chegaram, levaram Macy ao Cape Fear Valley Medical Center em Fayetteville. A garotinha estava cheia de hematomas, inconsciente e com graves danos cerebrais, segundo os médicos. O estado dela era tão grave que precisaram transferi-la para hospitais da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. O pai de Macy, Kevin, que estava no exterior, ficou arrasado ao saber da notícia. A Cruz Vermelha permitiu que ele voltasse de avião e visse a filha uma última vez. Ele precisou desligar os aparelhos de suporte de vida dela em 4 de dezembro. Jeannie contou aos paramédicos e médicos que sua filha teve um vírus estomacal no dia anterior e a levou ao pediatra. O pediatra a examinou e a mandou para casa sem medicação. Jeannie disse que na manhã seguinte, sua filha parecia estranha e muito mais cansada que o normal, mas achou que talvez fosse paranoia sua. Por isso ela chamou Zachary para ir até lá. Ela disse que quando Zachary chegou ao seu apartamento, eles foram ver Macy e ela parecia bem. Cerca de 20 a 25 minutos depois, ouviram um som da boca dela, parecido com um engasgo. Jeannie também percebeu que havia vômito no travesseiro de Macy, e quando se aproximou da filha, percebeu que ela não estava respirando. A mãe disse que tentou várias vezes desobstruir as vias aéreas da filha, sem sucesso. E a desculpa dela para todos os hematomas no corpo de Macy foi que os paramédicos e bombeiros é que tinham causado aqueles hematomas enquanto tentavam salvar a vida dela. Mas a verdade é que Macy sofreu graves danos cerebrais, depois atribuídos a um ou mais golpes na cabeça.
Ela também tinha hematomas e arranhões por todo o corpo, que pareciam ter sido causados de propósito. A autópsia mostrou que a garota tinha várias lesões internas, como fígado lacerado. Ela parecia ter sido atingida cerca de 30 vezes, entre 8 e 10 delas na cabeça. Além disso, partes do cabelo dela foram arrancadas e achadas no ralo da banheira. Uma marca de mão no pescoço de Macy indicava estrangulamento. Sua morte foi considerada homicídio. O motivo é incerto, mas a divulgação dos resultados da autópsia levaria mais de 3 meses. Isso mostra que até então ninguém tinha sido preso pela morte de Macy. Então veio o dia 23 de março de 2016. Nesse dia, os resultados da autópsia chegaram, e a polícia agora tinha a confirmação de que a morte da garotinha foi realmente um homicídio. Mandados de prisão foram emitidos para Ginny Didi, 23, e seu namorado Zachary Kiefer, 32. Ambos foram acusados de homicídio em primeiro grau e abuso infantil por negligência. Eles ficaram detidos sem direito à fiança no centro de detenção do condado de Cumberland. Como costuma acontecer, a dupla logo começou a se voltar um contra o outro. Zachary contou que Ginny o chamou ao apartamento em 2 de dezembro após notar algo errado com Macy. Ele relatou que cerca de 30 minutos após chegar, notou Macy vomitando, com mandíbula travada e membros se movendo involuntariamente, sinais de falta de oxigênio no cérebro. Zachary pediu para Ginny ligar para o 911 enquanto ele ajudava Macy. Mas Ginny, por outro lado, agora havia mudado sua versão e estava dizendo que Zachary, na verdade, estava cuidando de Macy naquela manhã porque ela tinha uma consulta no Centro de Bem-Estar de Fort Bragg. Só cerca de 1 hora após voltar para casa, ela percebeu que sua filha estava em perigo, segundo relatou. Mas essa foi a primeira vez que Ginny mencionou qualquer coisa sobre Zachary ter ficado sozinho em casa com sua filha. Ginny estava se colocando como vítima, mas os parentes disseram que nem a viram chorar quando sua filha estava no hospital ou quando faleceu. No entanto, notaram que Ginny sorria com mais frequência do que seria apropriado para a situação. Após a morte de Macy e antes de ser preso, Zachary criou uma conta no GoFundMe. Ele disse que Ginny era mãe solteira e lutava para pagar o funeral da filha. A página também informava que Macy morreu após vomitar dormindo, se sufocar, o que causou inchaço cerebral e falência do corpo. Após ver a página do GoFundMe, a prima de Ginny avisou que ela ou Kevin tinham um seguro que poderia ajudar nos custos do funeral de Macy. O Family Service Members Group Life Insurance cobre seguro de vida para dependentes e cônjuges de militares, com cobertura de até $10.000 para filhos. Kevin também já tinha dito à sua futura ex-esposa que cobriria todas as despesas do funeral da filha, mas mesmo assim ela continuou negando que havia qualquer dinheiro disponível. A página do GoFundMe foi retirada. Uma parente de Ginny, vinda da Geórgia para o funeral de Macy, ficou hospedada com ela na noite anterior. Ela contou que, enquanto estava lá, Ginny agia de forma estranha. As duas foram a lojas comprar coisas para o funeral de Macy e também a igreja. Enquanto estavam lá, Ginny convidou desconhecidos para o funeral da filha. E mais tarde naquele dia, quando Ginny estava montando um CD cheio de fotos para o serviço da Macy, nenhuma lágrima foi derramada. Ela também tentou colocar apenas fotos dela com a Macy, e nenhuma da Macy com o pai ou com outros parentes que a amavam. Até que o parente que cuidava dela falou algo. Agora, vendo as redes da Ginny, percebe-se que ela era impaciente com a filha, Macy. Em uma postagem, tem uma foto da Macy chorando com a legenda embaixo. Quando sua filha espalha pasta de dente pela casa enquanto você toma banho, faz birra e diz: "Não, desculpe, mamãe não tem tempo para isso e não vai passar a mão na cabeça." E aí os comentários embaixo ficam ainda piores. Ginny diz que ela vai saber o que é sentir o bumbum doendo. No fim do dia, quase pego a colher de pau. Alguém comentou que, com mais pais dando amor firme, haveria menos crianças desrespeitosas. E Ginny concordou. E ela disse: "A minha foi para a vovó por 2 semanas e parece que perdeu toda a educação." Macy tinha chegado em casa com a mãe, Ginny, 9 dias antes de ser levada ao hospital. Antes, ela passou cerca de 2 meses com a avó.
Outro ponto suspeito é que poucas semanas após a morte de Macy, Jeannie tentava vender suas coisas no Facebook Marketplace, incluindo roupa de cama da Frozen, brinquedos, decorações do quarto e outros itens. Por que você se desfaria das coisas da sua filha? Sua filha acabou de morrer. Não entendo, a menos que você seja responsável e não sinta remorso. Então, mesmo que Jeannie tenha feito todas essas coisas que a deixaram bastante suspeita, ela também tentou fazer algo para parecer menos culpada. Em 4 de janeiro, um mês após a morte de Macy, Jeannie procurou o fotógrafo Sonny Joe. Ele edita fotos para inserir entes queridos falecidos como figuras fantasmagóricas. Após ouvir a versão de Jeannie sobre o ocorrido com Macy, Joe ofereceu gratuitamente seu pacote mais uma vez à mãe enlutada. Mesmo com Jeannie oferecendo pagar a taxa de $100, ele recusou aceitar. Afinal, ela era uma mãe de coração partido, ou assim parecia. Numa foto, Jeannie lê para Macy seu livro favorito, A Árvore Generosa. Em outra, Macy apoia a pequena mão no ombro da mãe que a traiu. Jeannie contou à fotógrafa que sua filha morreu engasgada com uma banana. Ela disse que Macy estava doente quando ela lhe deu essa banana, então ela vomitou de volta. Ela disse que isso fez Macy se engasgar, perder oxigênio no cérebro e precisar de suporte de vida. Mais tarde, ao saber das acusações contra Jeannie, o fotógrafo Joe ficou enojado por ter participado disso. Ele foi assediado por meses online. Em novembro de 2019, todas as acusações contra o namorado de Jeannie, Zachary Kiefer, foram retiradas. Isso ocorreu porque evidências médicas mostraram que os ferimentos fatais de Macy aconteceram 12 horas antes de ela ser levada ao hospital, ou seja, horas antes das evidências indicarem que Zachary, seu namorado, estava no apartamento. Em apenas 72 horas após dar essa opinião, o radiologista que concluiu isso a retirou. Após conversar com outros médicos, o radiologista achava que sua opinião fora um erro. Porém, isso ocorreu após Zacarias ser absolvido de todas as acusações. Essas são as acusações de Macy, pois Zacarias tinha outras pendentes. Zacarias respondia a acusações no condado de Harnett por agredir sua futura ex-esposa logo após a morte de Macy. No entanto, ele negou que tenha encostado nela, e no início de 2020, Jeannie iria a julgamento. Segundo a promotoria, em 2 de dezembro, Jeannie espancou fatalmente sua filha Macy. Acreditavam que isso ocorreu antes de Jeannie ir ao centro de bem-estar. E eles acham que ela ou deixou a filha sozinha em casa, ou a levou com ela e simplesmente a deixou no carro enquanto participava da consulta. Após mãe e filha voltarem ao apartamento, acreditam que Zachary chegou e o 911 foi chamado logo depois. Jeannie teria ficado furiosa com sua filha de quase 3 anos por ela ainda usar fraldas sujas com frequência. Ainda mais porque Macy tinha ficado doente recentemente com algum tipo de vírus estomacal. Jeannie provavelmente estava batendo na filha por dias antes dela morrer. E lembre-se que Macy tinha acabado de voltar para a casa da avó 9 dias antes de ligarem para o 911 dias, só isso. Na foto tirada por Jeannie dias antes da morte da filha, vê-se Macy já com hematomas em várias partes do corpo. O advogado de Jeannie tentava convencer o júri de que ela não matou a filha e que o verdadeiro culpado era Zachary. Eles citaram o fato de que os ferimentos que a esposa de Zachary sofreu quando ele a atacou após a morte de Macy eram semelhantes aos ferimentos encontrados em Macy. A defesa afirmou que os registros de celular indicavam a localização aproximada de Jeannie e Zachary. Os registros mostraram que Zachary foi até o apartamento de Jeannie na manhã antes da ligação para o 911 e que Jeannie saiu de seu apartamento em 2 de dezembro para o centro de bem-estar de Fort Bragg. Ela voltou para casa uma hora depois. No entanto, os familiares de Macy e Jeannie acreditavam que Jeannie era culpada e ficaram furiosos por apresentarem qualquer evidência contra Zachary, embora também houvesse evidências contra Jeannie. As evidências incluíam mensagens enviadas por Jeannie a Zachary em 30 de novembro encontradas em seu celular.
Jeannie reclama que sua filha Macy está doente há alguns dias e também fala sobre bater em sua menininha. Em outras mensagens, Jeannie reclama das fraldas sujas da filha, que a deixam enjoada e com dor de cabeça. A monstra então passou a se gabar de como a pequena Macy se escondia no armário de medo dela. Ela também disse a Zachary que puxou o cabelo de Macy e a jogou em uma banheira fria. As mensagens também revelaram que Jeannie admitiu ter dopado Macy com melatonina. E em 1º de dezembro, ela conta que deixou sua filha de castigo no canto por tanto tempo que ela desmaiou de exaustão. Jeannie então a tirou do chão onde ela caiu e a colocou no sofá, mas Macy nunca mais acordou depois disso. O tribunal soube que, em 1º de dezembro, Jeannie levou Macy ao pediatra antes de ela ser internada. Esse médico afirmou no julgamento de Jeannie que não viu ferimentos visíveis em Macy. Ele disse que, exceto pelos problemas gastrointestinais, ela parecia bem, estava falante e com boa energia. Foi o que ele testemunhou. Oi, oi, Eka. Eka, ai meu Deus. O que você está fazendo? O que você está fazendo? É hora da música. Faça isso. Oi. Eu não vou fazer isso. O júri soube que Jeannie manteve muita calma tanto na ligação para o 911 quanto na entrevista com os detetives. 2 enfermeiras testemunharam que Jeannie não mostrou emoção ao ver a filha ser levada ao hospital, segundo uma delas. Sem palavras melhores, ela estava feliz, e a tia de Jeannie também diria isso. Ao final do julgamento, havia 10 jurados convencidos de que Jeannie era culpada de assassinar sua filha Macy. Porém, outros 2 jurados achavam que não havia provas suficientes para condená-la. Os 2 jurados duvidaram se Jeannie tinha força para causar tais ferimentos em Macy. Eles não sabiam ao certo quando Macy foi fatalmente ferida, pois os médicos também tinham dúvidas sobre a linha do tempo. O julgamento de Jeannie terminou com um júri indeciso, e ela voltou à prisão até novembro de 2020. Jeannie conseguiu um acordo judicial e seria solta da prisão do condado de Cumberland com fiança não garantida de $50 mil. Atualmente, o caso de Macy está parado no Tribunal de Apelações. Eu imagino que você esteja com raiva, imagino que isso pareça um soco no estômago, e realmente é. E é revoltante. Dizer que estamos devastadas nem chega perto de descrever. Michelle Smith é tia-avó de Macy e Tina Goodwin é sua avó. Lutaremos até o fim para que essa bebê receba a justiça que merece. Jeannie Diddy era soldado em Fort Bragg e fisiculturista competitiva. Ao levar a filha ao hospital, disse que ela engasgou com uma banana, mas suspeitas surgiram pois a criança tinha muitos hematomas. Olhei para ela e perguntei: o que houve com esse bebê? Ela olhou para mim e disse: não venha você também com esse negócio de Me Too, hein? Veja este vídeo que Diddy publicou no Facebook. O que você está fazendo na minha mesa de cabeceira, Macy Grace? Quer ser castigada mexendo aí? Após 2 dias no hospital, Macy saiu do suporte de vida. Um mês depois, Jeannie contratou Sonny Joe para fazer as fotos marcantes. Ela usou meu trabalho para fazer as pessoas pensarem que ela é inocente. Ela achava que isso fazia com que ela parecesse uma mãe de luto, que ela era uma boa mãe, que a Macy era tudo para ela. Enquanto estava em liberdade sob fiança, Jeannie teve outra filha. Na verdade, e mesmo que o Serviço de Proteção à Criança tenha se envolvido no início, eles ou já encerraram o caso ou recuaram consideravelmente, de acordo com membros da família. O funeral de Macy ocorreu em 19 de dezembro de 2015 na Capela Memorial John Fitzgerald Kennedy, em Fort Bragg. Ela foi enterrada dias depois no Cemitério Estadual de Veteranos de Sand Hills, em Fort Bragg. A família de Macy ainda busca justiça, e eles têm certeza de que Jeannie estava abusando de sua filhinha e que foi ela quem no final a matou. Obrigada por ouvir a história da Macy hoje. Acho que há indícios tanto contra Jeannie quanto Zachary no caso do assassinato da Macy.
Se aquele médico não tivesse cometido o erro na linha do tempo de quando os ferimentos da Macy ocorreram, Zachary teria permanecido na prisão e depois ido a julgamento. Até agora, ninguém foi punido e Ginny parece estar vivendo a melhor vida. Infelizmente, espero que isso mude muito em breve e que a outra família da Macy tenha o desfecho que merece no final. Então, se você gosta de True Crime e quer ouvir isso de mim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativar as notificações também. Assim você saberá quando eu postar vídeo novo, cerca de 2 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Mundo Sinistro. Até a próxima. Se cuidem. Tchau. Obrigada a todos os apoiadores do Mundo Sinistro. Confira mais conteúdos do Mundo Sinistro no Patreon, acessando patreon.com/Mundo Sinistro ou pelo app. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio ajuda a garantir que as vítimas não sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade em cada caso. Você tem uma sugestão de caso que gostaria que eu abordasse? Se sim, envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.